Bom, nas aulas vocês viram também distância entre dois pontos. Em alguns casos, é bem fácil a gente calcular a distância entre dois pontos, principalmente se eles estiverem na horizontal ou na vertical. Por exemplo, vocês estão vendo que a gente marcou aqui, ó, do ponto N até o ponto H? Para eu calcular a distância entre esses dois pontos, é só contar a quantidade de unidades que eu tenho daqui até aqui em cima. Então, por exemplo, do N até o H eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades. Então, a distância entre os dois pontos, né, de H até N, são 9 unidades. De Q até S, por exemplo, tá na horizontal, então também é fácil, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Do A até o B, 1, 2, 3 unidades. Do B até o C, 1, 2, 3, 4 unidades, tá? Então, na horizontal, na vertical, é bem fácil da gente encontrar os pontos. Ó, por exemplo, do L até o I, 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Onde que está o problema? O problema está quando a gente tem valores na diagonal. Quando isso acontece, o único jeito da gente encontrar a distância entre esses dois pontos é usando o teorema de Pitágoras, tá? Que foram o que vocês viram com alguns exemplos lá no exercício. Por exemplo, se eu quisesse aqui, ó, nesse triângulo, achar a distância de A até C, todo mundo aqui enxerga um triângulo retângulo. Todo triângulo retângulo tem uma hipotenusa, que é o lado maior, que fica contrário ao ângulo de 90 graus, certo? E os outros dois são catetos. Como eu descobriria, por exemplo, a distância de A até C? Eu teria que fazer a hipotenusa, que eu não sei, então eu posso chamar de x ao quadrado, igual a soma dos quadrados dos catetos. No caso aqui, meu cateto AB tem 3 unidades, então seria 3 ao quadrado mais, e de B até C, 4 unidades, 4 ao quadrado. Então, seria x ao quadrado é igual a 9 mais 16. Então, x ao quadrado seria 25. Toda vez que eu quero tirar o expoente para descobrir o valor de x, é só tirar a raiz. E a raiz de 25 é 5. Então, a distância de A até C seria 5 unidades. Nem sempre isso vai dar um valor exato, tá? Por exemplo, se eu quisesse descobrir a distância de F até D, eu teria que pegar esse pedacinho aqui, ó, e este, para formar um triângulo retângulo. Aqui seria 4, aqui seria 2, aqui seria x, certo? E aí, para resolver, eu teria que fazer x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 4 mais 16. X ao quadrado é igual a 20. X é igual a raiz de 20. 20 não tem raiz, certo? Mas eu sei que 20 é a mesma coisa que 4 vezes 5. E 4 tem raiz. A raiz do 4 é 2. Ficaria o 5 dentro da raiz. Seria 2 raiz de 5. Ou, se você fizesse na calculadora, é só você tirar o valor da raiz de 20, né? Como a de 16 é 4, né? Porque 4 vezes 4 é 16. A raiz de 20 seria aproximadamente 4,2, 4,3. Aí é só você verificar na calculadora ou ir tentando 4,1 vezes 4,1, 4,2 vezes 4,2, até encontrar o valor mais próximo. Mas ele não seria exato, tá? A mesma coisa aqui, ó. Se eu quisesse saber a distância de E até P. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Então, seria 4 ao quadrado. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ao quadrado. Vocês fariam o teorema de Pitágoras para poder descobrir o valor daqui também. Que não é o caso agora, tá bom? Bom, outra coisa.
se eu pedisse o perímetro dessa forma geométrica aqui. Então, eu sei que de A até B é 3, eu sei que de B até C é 4, e eu descobri que de A até C é 5. Então, para descobrir o perímetro, era só somar 3 mais 4, 7, mais 5, 12. Então, o perímetro desse triângulo seria 12. E se eu quisesse saber a área? Bom, a